Acompanhe agora o podcast Fio do Bigode com João Nassif. Patrocínio Imbralite, fibrocimento é aqui. E Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Estamos começando mais um podcast que eu vou colocar como #02. É o segundo de uma série que eu comecei junto há cerca de uma semana, vocês puderam acompanhar. Está gravado no YouTube do João Nassif, procura ali no Fio do Bigode e vocês vão ver a entrevista que eu fiz com o Fernandinho, que passou por aqui, jogador lateral esquerdo, e com o Beto Cachoeira, que continua na cidade, dando os chutinhos dele pela Lame, fazendo os golzinhos dele por aí, mas duas figuras realmente espetaculares. E como eu tenho o privilégio de conhecer muitos personagens do futebol com os quais eu tenho o maior respeito, e alguns eu trabalhei junto, eu trabalhei como comentarista, vi jogar, outros não, mas sei de toda a história e uma convivência com alguns deles que eu tenho até hoje. Então, nesse podcast 02, eu vou conversar com duas personalidades que passaram pelo Criciúma, que é a preferência, né? Jogadores que passaram por aqui, que deixaram a sua marca e até hoje são lembrados pelos torcedores. Eu começo apresentando, que está lá longe, está em Porto Alegre, o senhor Júlio Tito. Eu não sei se é assim que se fala, né? Ele vai me dizer depois, porque é Tito com W no fim. Sim. É isso? Seu Yura, é isso? Tito? Júlio Titoff. Vem um F, praticamente você fala chute um F, Júlio Titoff, mas tá tudo certo. E tu veio da onde? Veio da Polônia ou não? Rússia. Da Rússia, tá vendo? É, da época do Gorbachev. Não, Gorbachev não, do Nikita Khrushchev. Da época do Khrushchev. Mas não eu, né? Claro. Eu só tenho origem russa. Meus pais vieram da Rússia. Legal. Bom, esse é o Yura, que vai conversar conosco, está lá em Porto Alegre, é empresário, vai falar muito também sobre a sua atividade. E comigo aqui no estúdio, o prazer de receber o Lorival. Lorival, que hoje está baseado aqui em Criciúma, não hoje, já há muito tempo baseado aqui em Criciúma, tem um bar de maior frequência da cidade, o pessoal que vai por ali, a galera toda, sempre atenta àquilo que o Lorival oferece e, acima de tudo, o bom papo que sempre o Lorival era, lembrando as coisas do futebol. Então, com esses dois aqui, eu quero começar o programa de hoje. Eu quero contar um pouco do retrospecto do que esses personagens fizeram aqui no Criciúma. O senhor Titoff, o senhor Yura, o Júlio Titoff. Né? Júlio Titoff jogou por aqui em 1980, marcou época, né, Lorival? Jogou junto contigo. Sim. E nós pudemos perceber aí que até hoje o Yura tem todo esse carinho da torcida. Quando se fala em Yura por aqui, principalmente torcedores do Grêmio, que marcaram mais pelo tempo que ele jogou no Grêmio, né? Mas, Yura, conta um pouco da tua passagem por aqui, aquilo que tu leva de recordação da cidade nesse ano em que tu disputou os jogos aqui pelo Criciúma, que na época não ganhava muito, né? Ou quase nada, mas tinha sempre uma história e mexia sempre com a torcida, Yura. Prazer em recebê-lo aqui. João, prazer é meu falar com o pessoal de Criciúma. É um privilégio estar no teu programa. É um privilégio estar com o Lorival, que o Lorival sabe disso, ele é um amigo meu, é um cara que acho que já faz 40 anos, né? E a gente está afastado, mas que ficou no meu coração. É um amigo que eu vou levar para essa vida. Amigo não precisa estar sempre junto, mas o Lorival sabe a paixão que eu tenho por ele, pela família dele. É um cara, foi meu amigo, é um cara que segurou muita barra aí, que eu tive problemas com diretoria, ainda mais quando eu fui para o Inter, que eu voltei. Quando eu voltei, o Internacional, que eu não quis ficar no Inter, aí deu uma confusão, que o Internacional tinha pago o Criciúma, mas o Criciúma não tinha dinheiro para devolver. Foi umas confusões. Esse lado eu não me curte. Agora, o que me curte é Criciúma. O que me curte é saber que o Criciúma voltou para a primeira divisão. É um time que eu vibro aqui, é um time que eu torço aqui. Vou torcer agora, não sei para quem que eu vou torcer dos dois. Lá eu acho que vai ficar mais o que estava em primeiro lugar no meu coração, que é o Grêmio. Mas eu vou receber o pessoal do Criciúma. O Lorival já está convidado. O Lorival está convidado para vir para Porto Alegre
quando o Criciúma estiver aqui, chegar aqui para jogar na Arena, estarei contigo aqui, tem convite, tem lugar para ti aqui, tu é o meu parceiro. E, João Nassif, tu foi uma das figuras extraordinárias no jornalismo do Rio Grande do Sul. E a gente te perdeu, como o Pelotinha, um monte que eu conheci, que depois foram trabalhar em Criciúma aí. Mas foi um momento feliz da minha vida, viu? Foi um momento feliz. Foi um período pequeno, que já estava combinado para ser um período pequeno. Eu cheguei, o Criciúma já não ganhava do Joinville. Foi a primeira partida minha. Eu fiz um gol jogando contra o Criciúma, ganhando do Joinville. Joinville era um time, na época, imbatível aí de Santa Catarina. E aí mudou a história do Criciúma. Acho que é Rialdo, que tinha um avião lá, Rialdo. ali perto. Isso. Rialdo. E o Angeloni, figuras extraordinárias. Angeloni tinha uma paixão incrível pelo Criciúma. Fez aquele time fantástico, que foi buscar um jogador ali, foi buscar outro jogador aqui, formou um time maravilhoso. E a gente não foi campeão porque foi um ano que não terminou o campeonato. E o único campeonato que não terminou no Brasil foi o nosso. Aí deu essas confusões todas. Alguns jogadores foram devolvidos, outros faleceram até. Teve um jogador do Criciúma que faleceu nesse período da folga de dezembro. Eu não sei se te lembra, João Nascimento. Faleceu o Adilson. O Adilson? Os dois Adilson. Não, nessa época foi o Adilson que era o atacante. Que era O Adilson, atacante. E o Adilson Gomes? O Adilson, não, o outro, o Adavilson. Adavilson. Os dois morreram. Era Adilson e Adavilson, isso mesmo. Os dois estavam. Exatamente, morreram ali no Paraná, né? Acidente no Paraná, né? Acidente. Isso. E também tinha o Então, seguinte, né? Para encerrar o meu lado aqui, eu quero dizer o seguinte. Eu tive agora há pouco tempo, porque eu, como diretor de futebol do Grêmio, sub-20, eu fui buscar 2 ou 3 gurias. Na verdade, peguei 3 gurias aí em Criciúma. Eu estive aí, mas fiquei um período, só um dia, e aí eu não pude. Fiquei chateado que eu não pude falar com o Dorival. Mas eu tenho figuras aí, tenho o Cigano, tenho diversos jogadores que ficaram por aí. Acho que o Nilvaldo também está por aí. O pessoal que está por aí no Criciúma, meu grande abraço, meu eterno carinho por vocês e obrigado por tudo que vocês fizeram por mim quando eu estive aí em Criciúma. E eu consegui o contato com o Yuri, e ele até falou, se quiser, podia ter ido no Grêmio, que na hora eles iam te mostrar o contato, né? O Bicudo. O Bicudo Que hoje com o Yuri lá também. Tá na praia, o Bicudo tem uma imobiliária na praia e hoje montou um restaurante lá. Montou um restaurante, sábado, domingo, na hora do almoço, rodízio de peixe, camarão e companhia. Muito bem. E aí veio o Yuri e veio o Lorival. Conta um pouco da sua história aqui, como é que começou e de que forma tu encarou sendo da cidade, jogando contra o Criciúma e depois vindo para defender o Criciúma. Eu comecei num time amador chamado Avaizinho, Criciúma. Depois comecei a disputar direto o regional aqui em Criciúma pelo Atlético Operário, que estava reiniciando as atividades profissional. E em 4 meses eu fui disputar o estadual pelo Esporte Clube Próximo, onde também fiz uma boa campanha. Aí a necessidade de contratar jogador para o Campeonato Nacional, o Avaí, e soube daquilo como poderia disputar pelo Avaí emprestado 4 meses. Eu fui, disputei 4 meses e depois o Avaí me contratou definitivamente. E assim, o segredo do Avaí, eu tive 5 anos no Avaí, fui campeão em 75. Depois eu fui parar no Rio Claro, disputar o campeonato pelo Velo Clube, onde o time estava caindo. Foi contratar 5 jogadores de Santa Catarina, e escolheram os melhores. Eu, o Zeca, o Cabinho e o Gomes, um zagueirão que jogava no Jaraguá. E o time não foi bem, e aí eles queriam que eu ficasse mesmo assim em Rio Claro. O pagamento estava atrasado, a mulher estava grávida, aí eu pedi para ir embora já e até para jogar. Aí o Edson Madureira tentou a possibilidade de eu jogar no Criciúma por empréstimo. Como o Velo contratou o Mirandrade e o Natanael Ferreira,
Então o Criciúma mandou 4 jogadores para lá. Foi o Marco Antônio, foi 4 jogadores, empréstimo de graça, e eu vim para o Criciúma de graça também pelo Isso em empréstimo, 80. em 80. E no final, o Criciúma, eu não entendi muito bem de fazer contrato, o Criciúma eu estava vinculado ao Criciúma, aí o Criciúma depois me vendeu para o Pinheiros, hoje é o Paraná, né? Isso. Eu fiquei 3 anos lá, 3 anos. Sendo que nesses 3 anos, joguei 2 e 2 anos eu fui emprestado um ano para o São Paulo de Rio Grande, em 83. Nós tivemos uma boa campanha com o Varley de Carvalho, o treinador. Nós fomos, bem dizer, líder o primeiro turno todinho. Segundo turno, como houve um pouco de falta de jogadores de nível maior, aí deu uma decaída. Nós, no fim, nós quase caímos para a segunda divisão, São Paulo. Mas logo em seguida eu voltei para o Pinheiro, o Cláudio Duarte estava no esportivo, pediu minha contratação. Eu tive, então, 4 meses no esportivo, e onde nós não tivemos uma boa campanha em 84. Aí eu tive uma contusão na virilha, não estava muito bem, queria ajudar o Cláudio Duarte, porque ele me contratou 2 vezes, já tinha me contratado com Pinheiros também. E essa contusão eu tentava curar, era uma época de inverno, e voltava, sentia de novo, eu pedir para ir embora. Quando eu fui para o São José do Rio Preto, e ali depois eu encerrei minha carreira 4 meses em São José do Rio Preto. Ô, Yura, tu ouviu bem o que eu ouvi. Quando ele saiu daqui e foi para São Paulo, ele foram os 5 melhores jogadores de Santa Catarina. E ele falou, eu e mais 4. Concorda que ele era um dos melhores aqui na época, não? Ou ele era um dos melhores Olha, de Santa Catarina? eu não tenho dúvida disso. O Lorival, naquele time que a gente formou aí, era um dos principais jogadores. Era a nossa o jogador de confiança nosso. O Lorival a gente sabia, eu às vezes jogava bem, uma outra partida mal, outra bem e tal. Assim, os outros jogadores, mas o Lorival era aquele cara que jogava sempre o seu 80%. Ele não baixava para 70%, não aumentava para 90%. Não, o Lorival era o jogador de confiança. Até quando eu me lembro que o Chico, uma vez, quis tirar ele do time, eu chamei o Chico no canto e aí coloquei para o Chico: ó, Chico, vai me desculpar, tu é o treinador, não tem que me meter, não é a minha função, mas os jogadores que estão lá dentro do campo é que sabem também as dificuldades que tem. Eu sinto bem com o Lorival, rendo melhor com o Lorival, meus companheiros também rendem mais, eu acho que tu tá pecando. E ele não acreditou em nós. Ele tirou o Nori. E aí o time foi mal. Não teve dúvida que foi um retorno rápido do time titular de novo. O Norival foi o jogador diferenciado no Criciúma naquela época. Não, É teve porque diversos grandes jogadores que apareceram. Apareceram diversos grandes jogadores. Cada posição tinha um jogador. É, Cada lateral direito foi contratado, lateral o zagueiro, cada jogador, sabe? Mas o Lorival era um cara diferenciado. eu acho que o meio de campo que vocês jogaram era o Serrano. Era o Fernando. Serrano, Lorival e Yura. Yura. Sim. Olha, para descobrir É, outro aqui tão bom quanto esse, porque esses 3 jogadores em forma, eu vi jogar. Eu vi jogar o Serrano, eu não me lembro bem, e vi jogar muito o Yura. Então, tu pega esses 3 jogadores que até hoje são lembrados por aqui, tu vê que dificilmente tu vai encontrar no Criciúma um outro meio de campo com a qualidade que vocês apresentavam, né? O jogo que se estreou foi contra o Joinville. O Serrano era fantástico também, né, Lorival? Ele passava por nós. Ele era um marcador que nos dava confiança. Mas ele tinha uma hora que ele passava por nós com o ataque, pegava os times. Ele cansou de fazer gol em cima dessa jogada. Nós abria e ele passava pelo meio. Pois é, ele foi pro Cruzeiro depois, né? O Yura? Não, o Serrano. Foi. Cruzeiro pro Santos. O Santos também? Ele teve emprestado no Santos. Agora, Yura, tu jogou só no Grêmio e no Criciúma ou tem mais alguns outros times que tu passou? Não. Eu só joguei no Grêmio.
Cheguei no Grêmio muito tarde, eu vim da várzea. Eu cheguei no Grêmio já com 19 anos, estava servindo quando eles foram me buscar. E cheguei, claro que eu tive diversos convites antigamente, mas eu não, eu tinha minha profissão, eu era protético. Então o pessoal me oferecia um valor, eu disse, mas eu ganho mais trabalhando que jogando futebol, então não ia. Até que apareceu o Grêmio, ou, na verdade, não é que eu fui. Foram ver um jogo do Cacau, lá numa equipe do Itapeva, minha, na Vila Floresta. Foram ver o Cacau, o Abílio. O Abílio, João, tu sabe que o Abílio era um dos maiores conhecedores Enxergava muito, né? de talento, né? Ele, tudo que é talento que tinha na época, não quer dizer que eu seja talento todo, mas eu estou dizendo que na época ele descobria jogadores fantásticos. A Falcão, esses caras tudo foi ele que descobriu. E ele foi ver o Cacau e chegou no vestiário e disse, eu tinha feito nessa partida, eu fiz 3 gols, foi 3-0, eu fiz os 3 gols. Ele disse, eu quero ir para o Grêmio. No mesmo dia, eu disse para ele, se eu for para o Grêmio, tu me der uma chance de eu ficar 6 meses no Grêmio, me preparando para jogar no Grêmio, eu vou. Se não, eu não. Eu já era muito metidinho, viu, João? Sabe, o João sabe a minha maneira, o João sabe que a minha maneira de trabalhar era verdadeira. Eu, quando eu falava bobagem, eu dizia, nunca nenhum cronista passou como palhaço, como um fofoqueiro, porque os caras, o jornalista fez fofoca do Will. Eu digo, não, é mentira. Eu falei isso para ele mesmo. Eu era autêntico, os jornalistas todos gostavam de mim, Érico Sauer, todo mundo. Eles gostavam de saber um monte. Eles sabiam que o que eu falava, eu confirmava. Uma vez eu falei que o Tele Santana não era o melhor treinador, e aí deu uma confusão, e aí os caras foram em cima dos cronistas, e eu digo, não, foi verdade, eu disse que o Tele não é o melhor treinador do Grêmio. Porque foi feita uma pergunta, qual é os maiores treinadores do passado do Grêmio? Eu digo, aí eu falei, Frone, falei Sérgio Moacir, e não botei o Tele. Aí me chamaram, o Grêmio me chamou e disse, queria me multar, queria me afastar do plantel. Aí o Tele veio falar comigo, eu digo, Tele, foi feita uma pergunta para mim, os melhores treinadores que eu passei. Eu não passei contigo ainda, eu estou contigo. E eu não vou falar que tu é o melhor treinador, porque todos os meus companheiros vão me chamar de puxa-saco porque eu estou jogando, porque eu estou te elogiando. Foi isso, a minha intenção foi essa, sabe? Foi uma semana, um mês de confusão aqui no Grêmio, por causa dessa minha entrevista. Mas depois tudo se foi explicado, o Tele pegou o microfone eu não sei se foi da Gaúcha ou da Guaíba, e disse que era Yura e mais 10 jogadores. Aí acabou todo o evento. O Tele tinha isso, né? Ele era radical no campo, né? Fora do campo ele tinha um jogo de cintura. Mas era o meio de campo com Vitor Hugo, Tadeu e Yura, era esse? Tadeu Ricci. Tadeu Ricci e Yura. Yura, esse meio de campo campeão em 77. Tarciso, Tadeu, Tarciso, André Catimba e Éder. E Éder, campeão em 77. Né? E acabou com uma série de 8 títulos do Inter, né? Joguei com foi aí mudou a história do Grêmio também. Essa é a verdade, porque o Grêmio era um time amador, não era profissional, só se dizia profissional. Era uma bagunça no vestiário, cheio de gente no vestiário, torcedor, conselheiro, era uma briga. E nós não tinha nada dentro do vestiário, era sempre confusão. Aí chegou o Tele e disse assim, ninguém entra mais no vestiário, não tem mais comentário, torcedor nenhum, nem conselheiro, nem o presidente do clube. O presidente do clube, Hélio Dourado, foi na frente de todos os jogadores. Presidente, o senhor fala o que tem que falar e sai do vestiário. O senhor não quer o senhor aqui no vestiário. O vestiário é exclusivamente para os do Grêmio, só para os atletas. Rapaz, mudou a história do futebol. Não tinha mais mulher nos hotéis do clube, que diziam que é mulher de jogadores, mas eram os dirigentes que levavam mulher para o hotel e os jogadores eram culpados. Então, Nassif, tu passou aqui, tu sabe das histórias também. Imagina. Às vezes pode ser que vocês não queiram comentar, mas era verdade, era uma confusão em cima de confusão e os jogadores, tudo, Lorival, era culpado ali. Tu sabe,
Eu sei dizer a história que acontecia no Grêmio. E em Isso. 77 mudou a história do Grêmio. Mudou a história do Grêmio. Tele Santana, Hélio Dourado. Essa é a realidade. Era o Rude Amin Petri? Verdade. Era o Rude Não, Amin não, Petri? era o Hélio Dourado. Não, o Era o Dourado era Hélio o Dourado, presidente. o presidente. Isso. O Nelson Medo era o diretor. Nelson Medo. E o Nelson Verade, Medo. que era o Verade, coordenador, né? Que era o coordenador. gerantão lá, né? E aí nós tinha dois caras aí, da CIF, nós tinha dois caras que cuidavam da gente, que era o Hélio, o roupeiro, e o Banha, o massagista. Banha. Não precisava mais de ninguém. Não precisava mais de ninguém. O Grêmio concentrava em convento. Isso a questão de 10 anos atrás, que eu fui contar para os cronistas e para os torcedores que não sabiam dessa história. Que o Grêmio concentrava, que ninguém sabia. O único que sabia que nós concentrava em convento era o Érico e o Sauer. Mas tu sabe, Nassif, que o Érico não Lembro falava na emissora dele. O Érico era autêntico. A gente dava as notícias boas para ele também, fazia as coisas corretas com ele, que ele era correto com o Grêmio. Ele era gremista. O Érico Sauer era plantão, reserva do Antônio Augusto, plantão da Guaíba. E ele era o assador do Tele Santana. Santana, o Tele, quando estava na seleção, em Belo Horizonte, Brasília, por onde estava, ia fazer um churrasco, chamava o Érico, que levava a carne, e o Érico para fazer o churrasco. Figura maravilhosa. Cara. É o que ele fazia aqui na CIF. Nós ia para o Parque Santilé, sabe onde é que é? Ninguém sabia que nós estávamos lá, e o Érico fazia o churrasco do Tele para nós também. Tu vê. E tu falou, Yura, em vestiário, o Camelinho é do teu tempo lá também, né? Camelinho, que era o corneteiro maior do Criciúma, do Grêmio. Camelinho. Era do teu tempo, né? Camelo. Era do tempo dele. Ele e o Paulo Santana. Não, o Paulo Santana era demais, né? Eu trabalhei com o Santana, tive esse privilégio aí jornal, né? de trabalhar com o Santana, o cara espetacular. Radical, gremista, doente, mas era um cara que, num debate... Só lia jornal. Mas ele prejudicou, da CIF, ele prejudicou muito jogador. Ele prejudicou muito jogador. Ele me chamava de comunista, de russo, que não devia estar nessa terra. Meus pais chorando, eu chegava em casa, meus pais chorando. O Loivo era maltratado. Dionísio era maltratado. Dionísio, me lembro. Ele não era tão gremista, não. É um depoimento pesado, né? Eu tinha já uma outra imagem, o cara que sente na pele aí sabe como é que era. Agora, tu falou, Yura, do Banha. Eu tenho uma passagem com o Banha espetacular. O Grêmio foi jogar em um torneio em Maldonado, contra o Argentino Júnior, até o Maradona estava no Argentino na época, 1980. O Maradona já era campeão mundial sub-20. Então já começava a aparecer o Maradona. E na volta... Estava no torneio. Estava nesse torneio. Estava no torneio. Na volta do Maldonado, nós paramos no Chuíte, um paradouro, e nós estávamos numa Kombi. A Rádio Gaúcha, 0 Hora, que era da empresa, e a TV Gaúcha, que era da mesma empresa. Aí nós paramos ali para fazer um lanche, tomar alguma coisa e tal. E eu esqueci a bolsa, que tinha o dinheiro da Rádio Gaúcha, estava o dinheiro dentro da minha sacola. Ficou dentro da caminhonete. E eu fui sair, nós estávamos no andar de cima do paradouro, eu fui sair para a sacada para olhar a Kombi e atravessei um vidro. Um vidro que eu não vi que era vidro, não tinha marca nenhuma. Abri uma tampa aqui no meu nariz, cara. Abri uma tampa. Aí foi aquela correria. O Alarico, que era o doutor, o banha massagista, me levaram para uma cama dentro do paradouro, que era uma cama quase desmontava, né? E a lâmpada daquelas peras que tu acendia aqui. Aí baixaram a lâmpada, o Alarico limpando, o banha limpando, o Alarico costurando, e no pé, assim, no meu pé, rapaz, estava o Manga. Agora, tu imagina o horror que era o Alarico, o Banha e o Manga olhando a minha operação. Eu tenho essa foto até hoje, cara. É um negócio absurdo, né? Mas o Banha era fantástico, cara. O Banha, que precisava com ele também, corria ali, né? Ele nos atendia, né? Agora, Yura, como é que surgiu o Yura? Por que Yura? Aí, meu nome, na verdade, é Júlio. Em russo seria... meu pai foi colocar Yura, porque na época Yura é famoso na Rússia e tal, né? E aí não deixaram. Aí
inventaram lá Júlio para ele, bota Júlio, daí ele botou Júlio, que é brasileiro. Mas hoje meu filho se chama Yura, porque quando eu cheguei no cartório para registrar meu guri, o cartório não quis aceitar também de novo. Eu disse, tu tá brincando. Todo mundo me conhece por Yura, eu sou Yura, mas e gosto de ser chamado de Yura. Eu, às vezes, quando eu vou no pronto-socorro, no hospitais, os caras me chamam Júlio, sabia? Assim, quando eu fui operar minha perna, quando eu larguei o futebol por causa dessa minha perna, né? Depois eu fui operar, fui pro hospital, e aí estou lá esperando os caras me chamar para fazer alguns exames finais, e os caras me chamavam de Júlio, e eu não imaginava Não que é era eu. comigo. Eu pensava, até que um cara chegou e disse assim, cara, tu é o Yura, tá? Mas tu não é o Júlio, teu nome não é Júlio. Eu digo, meu nome é Júlio. Pois é, mas tô te chamando há tempo que tu não escuta. E agora tu me fez lembrar, russo, né? Yura. Era Yuri, tem Yuri Gagarin, aquele russo que foi astronauta lá, né? É, Famoso astronauta, Yuri isso, Gagarin, né? Acho que é por isso que veio o Yura. isso. Surgiu o Yuri em homenagem. Era um astronauta também, vamos combinar, Esse né? bicho. Mas e tu, Lorival, conta Famoso um pouco. Conta um pouco da tua história aí. famoso na Rússia, todo mundo gosta. Mas Exatamente. eu tive também, eu quero agradecer também ao Chiquinho, treinador, que eu larguei o futebol com 27 anos, né? E o Grêmio sabia que eu estava largando o futebol, porque os médicos que o Grêmio arrumou um médico na Bahia para mim fazer o exame para saber como é que estava a minha perna. Aí o médico, um especialista, chegou para mim e disse assim, olha, se tu não largar o futebol, tu vai ficar aleijado. Ali com 40 anos, tu tá aleijado, vai ter que usar cadeira de roda. Mas ninguém larga. Essas lesões que os jogadores de futebol têm, mas ninguém larga. Eu disse, não, vou largar. Não tenha dúvida que eu vou largar, porque eu tenho a minha profissão, vou largar. Aí eu fui comentar com o Grêmio, eu tinha um valor que eu tinha recebido de luva do Grêmio, naquela época o Grêmio começou a dar os primeiros jogadores a ganhar a luva. Eu, como era o Grêmio tinha a categoria de juvenil, depois o intermediário e o de cima. Eu, nessa hora, já estava no de cima. Aí o Grêmio me deu um valor e eu tinha que devolver que eu disse que ia largar o futebol. Aí apareceu o Chiquinho, que disse assim, vamos fazer o seguinte, ó. O Chiquinho ficou sabendo da notícia e foi lá no Grêmio e disse assim, nós damos esse dinheiro que ele está devendo para vocês e ele fica com a gente no Criciúma por 3 meses. Encerra o ano como estava programado. E ele perguntou se eu ia. Eu não, vou fazer isso, porque eu não tenho dinheiro para devolver para o Grêmio. E aí vocês pagam o Grêmio e eu vou para o Criciúma. Mas já sabendo que no término do campeonato, que o Lorival sabe disso, foi um campeonato cheio de bagunça, faltou, não terminou o ano, todos os campeonatos brasileiros terminaram, só que a Santa Catarina não terminou. Aí eu vim para o Inter, aí tive que voltar, jogamos lá depois outra vez. Aí já jogadores faleceram, jogadores que não voltaram mais. Aí acho que ficou só eu e o Lorival. Ô, Não tinha mais Francisco, ninguém, né? aí não podia mais ganhar. Francisco Mas Neto. aquele ano o time do Criciúma é o melhor time do campeonato também. O Lorival sabe disso. Yura, nós ia ser campeão. É que o problema, sabe onde é que foi? Foi no presidente da federação. Ele sabia que o Criciúma tinha 5 ou 6 jogadores emprestados de Grêmio e Inter e terminava o contrato. Aí ele botou o campeonato para terminar no ano seguinte. Aí saiu, terminou o contrato, os caras foram devolvidos. E, por exemplo, assim, ó, eu já não cheguei a disputar o campeonato no ano seguinte, porque eu já fui vendido para o Pinheiros, o Cláudio Duarte me pediu minha contratação, tá? O Criciúma jogou com 6 lateral esquerdo naquele jogo, contra o Joinville no ano seguinte. Então, aí ele matou, ele sabe, nosso time estava embalado. Tem um jogo de final de ano contra o Joinville, que eu tenho essa foto ali no bar, tem em casa. Nós ganhamos de 3-1, eu fiz um, tu fizesse outro, e o Yura fez outro, e o Itamar fez outro. Nós ganhamos de 3-1. Mas o Itamar jogava muito. Bom, meu Era Deus. O Giuliari, né? O Giuliari, sim. Por isso o Joinville ficou campeão aí. Ele passou pro ano seguinte. Né? Olha, o Yura estava falando aqui da passagem dele pelo Criciúma. Ele fez 49 jogos pelo Criciúma. E foi expulso 2 vezes. Tudo isso? E o problema do Flamengo. E tomou 2 cartões vermelhos.
em 80, jogou em 80 e 81. Eu peguei tua ficha aqui, ô seu Júlio. Tu é de 4 de novembro de 52. Confere? Tu lembra bem desse dia? Esse é 4 de novembro de 52? Eu nasci. 73 anos. Nasceu em Porto Alegre, 73 anos. E o Lorival? Não, estou com 71. 71, eu fiz a conta 71 errada aqui. anos. É que eu achei que tu era gato, mas tudo bem, é 71 realmente. Deixa o 71 aqui. O Lorival tem 69 anos, cara, mais novo que tu. Por isso que ele chama de Eu senhor. tô de Tu é de 52. E ele é de 54, dia 13 de maio. Por isso que ele falou que o seu Iura vai estar comigo no programa. Ele chamou de senhor, cara, porque tu é mais velho que ele, né? Não, mas eu ainda, dia 4 de novembro, que eu vou fazer 71. Ah, vai fazer 72, cara. Não vem me contar a história aqui, ó. Tu vai fazer 72 de novembro. Tu é de 52? Faz a conta. 52. 70. É isso? Confere? 72. Aí dá 2024. E o Lorival Final tem de 50... ano, é final de ano. É final de ano. É. Tu fez 55 jogos pelo Criciúma e marcou 9 gols. Oi. Nassif, o Bicudo que tu conheceu também, tu sabe disso, que o Bicudo era o cara que por fora fazia toda a alegoria pra gente. Nos ajudou muito, me ajudou. Eu morava no lado do estádio aí, nós fazíamos churrasco em casa, ele me dava cobertura para mim e para minha mulher. Foi um cara fantástico, Bicudo. Bicudo, o Lorival sabe disso, sabe? Me ajudou muito. Porque o Criciúma não era tudo isso que é hoje. O Criciúma era humilde. Então hoje tem um campo fantástico. Hoje tem um ônibus, o ônibus do Criciúma. Olha como eu acompanho, hein? Olha como eu acompanho o Criciúma. O Criciúma tem um ônibus hoje que eu acho que o Brasil inteiro ninguém tem esse ônibus. Um privilégio isso. E esse ônibus estreou hoje. Foi a grande contratação do Criciúma no ano. A grande contratação do Criciúma do ano foi o ônibus. Melhor que muito jogador que ele trouxe aí, cara. O ônibus nós ia para aquele morro lá onde caía a pedra lá de cima, lá, que nós ia a pé para o ônibus na frente, nós ia jogar e nós atrás. A pé. Subia a pé às vezes. O ônibus não fazia curva. Não fazia. Não, ele dava ré 3 vezes para fazer uma curva. Aquilo ali, eu digo, vocês estão loucos. E esse ônibus de hoje aí não sobe aquela serra, não. Sobe. Aquilo nem com 3 ré. Não sobe. Não sobe. Muito bem, olha, deixa eu lembrar aqui que na construção ou reforma, nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. São leves, práticas e duráveis. As telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul. É a primeira do mercado a oferecer 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. E a Plaçon do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz no Brasil é situada em Criciúma e tem uma filial em Renópolis, estado de São Paulo. A Plaçon está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinocultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas em nossa matriz em Israel. Dorival, é um empresário da gastronomia. Eu tenho um bar e a gastronomia funciona por ali, né? Por que essa opção pelo bar? Não ri. Por causa do contato com o pessoal do futebol, eu me acostumei, por isso eu coloquei ter um bar, para continuar tendo o contato que eu gosto, tá lembrando alguma coisa do passado, do futebol, da amizade que a gente fez, da saudade. Do que tu bebia. Bebia, pô. O maior dia que eu fiquei com saudade foi o dia que nós fomos comer o peixe, pô. Né, peixe gostoso, nós comia. E o Iura, eu tava fazendo a minha casinha que eu tenho hoje, e ele ia jantar lá em casa. Aí eu quero peixe. Aí eu ia jantar na casa dele, era churrasco. Mas lá em casa eu quero é peixe, camarão. Tá legal então, meu amigo. O filho dele era pequenininho. Tu tem bar há quanto tempo?
Já faz 13 anos, desde quando eu me aposentei. Mas não era sempre ali, né? Não começou ali onde tu tá hoje, né? Não, mas foi ali. Sempre ali? Sempre ali, sempre ali. Sempre É, ali. 13 anos. 13 anos ali. Nossa, Quando eu me aposentei, é tempo. Olha, o Yura, é o bar da cerveja mais gelada de Criciúma, é lá no bar do Lorival. Mas essa história do Não, Yura mas tem- falar. Que o Yura falou que. Falou pro Chiquinho. Eu tinha te falado que jogos difíceis e tal, o Yura, o Atlético se reunir e diz, quem tem que jogar é o Lorival, Chiquinho, Lorival. Senão ele me sacava. Aí ficava jogando. Daqui a pouco eu queria sacar de novo a turma em cima dele e me deixava jogando. Mas era verdade isso aí. Pô, Yura, eu tenho que agradecer a rapaziada toda. Nosso time era unido, né? Bem unido na época do Criciúma em 80. O seu Francisco Neto. não, foi um time. O Criciúma tem que se orgulhar daquele time, tem que falar daquele time, que também deu um passo, como em 77 deu no Grêmio aqui, deu no Criciúma aí. Foi história que foi feita. Né? Eu me lembro do prédio que tinha, que a gente dizia Esperança, mas não cai. Tinha um prédio grande no Criciúma lá. Ah, Não sei o se Cavaleiro. aparece agora. Cavaleiro. Cavalera. Edifício Cavaleiro. Perto do campo. E a gente olhava, parecia que ele estava balançando, ele Balançando. balança, mas não cai. Mas aí o Lorival, eu sei porque que ele fez o bar. Ele fez o bar porque ele reclamava quando chegava, tomava tudo, não tinha mais. Ele disse: eu vou ter um dia um bar que não vai faltar cerveja para me beber. Sim, e aí? Porque esse homem bebia, rapaz. Bebia com farinha. Foi a primeira vez que Meu eu peguei. parceiro, meu parceiro. A primeira vez que eu peguei. Um privilégio. A primeira vez que eu peguei um carro até pra dirigir foi teu carro, um Passat. Não, pô, que é esse assim? Agora eu tô com carro zero, que nada, era do Yura. O Lorival é empresário da gastronomia. E tu, Yura, é empresário do quê? Tu falou que era protético, né, na época, e lá para trás. E agora? Não, eu montei uma loja de material dentário. Hoje eu fabrico material odontológico. Eu fabrico material odontológico. Eu tenho uma indústria. Eu tinha um comércio antes. Quando eu larguei o futebol, eu fui para o Criciúma. Do Criciúma larguei e montei a minha empresa, que ficou por 30 anos. Aí eu resolvi partir para a indústria. E aí eu até vou dizer para você, eu me arrependi, porque o comércio eu fui escolhido 6 vezes consecutivas a maior dentária do Brasil e 8 vezes consecutivas. Então, eu tinha uma penetração em todo o Brasil com a minha dentária. E aí eu parti para a indústria, porque eu só disse que dava mais, que era melhor, ser mais sossegado também, não tinha tanta incomodação, mas não foi nada disso, não. Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma indústria, dá para sobreviver, dá para tomar uma cervejinha, dá para pagar uma cerveja pro Lorival, mas a minha dentária deixou nome aqui no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Dentária Yura foi uma das maiores dentárias do Brasil. Hoje a gente vê um monte de dentária, mas a minha é lembrada até hoje aqui no Rio Grande do Sul. E tu tá com alguma coisa fora de Porto Alegre também? Tem uma filial, alguma coisa ou não? Não, eu tinha filial em Santa Cruz e em Criciúma. Agora mesmo, há pouco tempo, eu fechei de Torres. Em Criciúma não, desculpe, de Torres e Santa Cruz, e Pelotas. Aí fechei de Santa Cruz e de Torres, porque fui fechando aos poucos, para não se incomodar mais, e agora não tem mais nenhuma, não. Agora só fiquei com a indústria. Muito E a bem. indústria a indústria é em Porto Alegre. Porto Alegre mesmo, né? Tu teve uma época também alguma coisa com a Ubra, né? Eu me lembro. Não, a no Ubra, início do- a Ubra eu fornecia para a Ubra. Fui eu que montei a odontologia da Ubra. Então Tudo foi que tem isso. lá na Ubra, lá, fui eu que montei com meus engenheiros. Montamos toda a Ubra. Foi tudo preparado por mim, a Ubra. Isso aí a história um dia pode ser que conte. E a Ubra também ficou me devendo um monte de dinheiro. E aí não me pagava. Aí agora hoje eu tenho um processo contra eles, mas já mudaram de nome, então não vai dar nada. Essa Ubra aí, deu simpatia, quebrou um monte de gente, cara. Ainda bem que ele tava
Tá pra calçado, né? Calçado, Senão ia senão, pro pô. pau também, né, cara? Mas olha, Não tem a dúvida. é uma coisa que eu acho legal, cara, Primeira coisa. no futebol e no pós-futebol, né? São vocês que participaram, que jogaram, que conviveram, manter essa amizade, essa força, né, da união que Sim, sim, vocês sim. tinham na época e ela persistindo até hoje, né? Sim. Por exemplo, hoje, quando o Bicudo me ligou perguntando, vai, como é que é? Eu falei, não, nós vamos gravar o programa, tu vai assistir o programa semana que vem. Sim. E ele falou, o Renato Valvassori, que jogou também com o Yura, o Renato queria também participar, queria assistir o programa, né? Eu falei, se o Renato me fala antes, eu já vinha para cá, vinha para a mesa também contar um pouco de história, né? Então é isso, eu acho que toda essa relação aí, ela Acho é... que não tem coisa que pague nada. Se Não tem. você, ó, tendo lembrado e poder colocar 2, 3, 4 amigos, como nós estamos fazendo agora aqui, Isso. falar daquelas coisas boas do passado, do futebol, acho que não tem coisa, para mim não tem coisa que pague. Eu fico feliz da vida, eu fico alegre, pô. Vou tomar até uma cervejinha a mais hoje, por causa do Will, tô falando com o Yura. Uma? Yura dá risada. Yura, quando... Ô, Lorival, eu fiz uma. Sabe, Lorival, que eu larguei o futebol, tinha a minha empresa, e a minha empresa chegou a ter, junto com o Sesc, não sei se o Nassif sabe disso, eu montei para ajudar os ex-jogadores do futebol brasileiro, do Grêmio, principalmente do Grêmio Internacional, aqui do pessoal do Rio Grande do Sul, aqui, do interior, tudo. Eu cheguei a ter 72 funcionários. Oh. 42 funcionários. 42 funcionários. Que trabalham de pedalada, Osmar, sabe? Parabéns. Dorinho. Parabéns. Foi a própria. Na época eu quis convidar até o Valdomiro, mas o Valdomiro já sempre foi uma figura extraordinária. O Valdomiro também, um cara que ajudou muitos jogadores aqui no Rio Grande do Sul. Me espelhei muito no Valdomiro, porque o Valdomiro era uma figura extraordinária. Eu maior respeito, ele é meu adversário, mas maior respeito dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele também ajudou muita gente, mas eu fiz aqui, o Falcão sabe disso, o pessoal sabe aqui, o que eu ajudei o pessoal. Eu tive, isso que eu estou dizendo, 42 funcionários. Aí depois, junto com o Sesc. Era uma parceria. Sim. No campo do Sesc, o Nassif sabe onde fica lá o Sesc. Todos eram treinadores, nós tinha escolinha no interior, sabe? No interior do estado. Em Pelotas, Rio Grande, Bento e Caxias. Então, tivemos jogadores que trabalhavam lá com as escolinhas, tudo no comando, tudo que eu planejei, junto com o Sesc. Beleza. Então, hoje eu não tenho mais essa força para ajudar o pessoal, porque a idade vai chegando e a gente vai se afastando. Mas eu estou no Grêmio, Lorival e da CIF, eu sou um dos responsáveis pela formação da Associação dos Ex-Atletas do Grêmio. Eu lutei por isso. Eu lutei. Saiu há 2 meses a Associação dos Atletas do Grêmio. Do Grêmio. Já estou passando para outros times fazer também, porque tem benefícios fiscais, tem benefícios, ajuda os jogadores que estão com problema. Claro que esses jogadores hoje, Lorival, não vão precisar nunca, né? Os caras nunca. Sim, isso aí. Tem razão. Os caras que ganham. Mas um dia o dinheiro acaba. E aí um dia. Eu fiz a associação, eu falei numa reunião aqui, eu montei a associação junto com o China, com o Mazarop, o Paulo César Magalhães. Hoje o presidente é o Raul. Porque eu não quis ser presidente, eu montei e disse, não vou fazer as coisas e botar eu como presidente. Não, eu fiquei no futebol ali também para organizar o referendo da associação do Grêmio. Então, é um privilégio sempre estar junto. Eu gostaria que o Criciúma também fizesse a associação dos ex-atletas do Criciúma aí, porque sempre tem vantagem para ajudar pessoas que fizeram história, que são os ídolos do passado. Aqui o Grêmio agora tem camarote, viu, Nassif? Eu acho que vai ser até uma surpresa para ti, Nassif. O Grêmio tem camarote para todos os ex-jogadores. Camarote. O que tu está fazendo hoje, Yura, o que tu está fazendo hoje só para os jogadores do Grêmio, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem a AGAP, Associação dos Atletas Profissionais, quer dizer,
eu tive uns. Mas esses deram muito golpe. Esses deram É, muito golpe lá aí, é, o Lorival. sim. Mas quer dizer assim, ó, mas mesmo assim, ó, há uns 3 meses atrás, eu tive que fazer uma operação de um hérnia que eu tinha aqui, aí eles me deram 30% do que foi o valor que eu paguei particular, né? Eles me. Tem um desconto. Um desconto de Menos 30%. mal, menos mal. Menos mal, é. Mas o que tá fazendo é a melhor coisa. Tá de parabéns mais uma vez, da pessoa que tu Mas, é, pelo batalhar pelas pessoas, às vezes, que precisam, né? mas tu sabe que uma coisa que, claro, que não tem esse gigantismo, né, que hoje uma associação pode Sim. oferecer. Mas eu me lembro que uns anos atrás, quando as cabines do Heriberto Wilson eram do lado aqui do estacionamento, Exatamente. tinha ex-jogador do Criciúma na porta do acesso à imprensa pedindo ingresso para poder ver o Não jogo. deram. Aí eu cheguei um dia para o Moacir Fernandes e falei, ô presidente, pô, dá uma carteirinha para os caras aqui, para os caras jogaram, teve cara que deu joelho, quebrou perna aqui, quebrou cabeça. Ele falou, não, tinha um contrato, o clube pagou, não tem mais obrigação nenhuma. E aí eu falei, pô, mas tu vai lá no Inter, vai no Grêmio, no Inter principalmente, que eu falei com o Valdomiro, e eu trabalhei uma época com o Sadi, quando eu estava lá na Pampa, o Inter tem um trabalho colocando os seus ex-jogadores dentro do campo, dando aos seus jogadores funções no Beira-Rio para poder trabalhar. E aqui parece que agora é que estão dando uma carteirinha para ex-jogadores. Alguns parece que já receberam, tá? Receberam. E nada mais justo, né, cara? Pô. Porque Nassif, e um contrato ô, eu Nassif, paguei, o cara jogou e daí? Nassif, tu vê como é burrice desses dirigentes que diz uma bobagem como ele disse para ti aí. O Criciúma vai ganhar com isso. Se eles fizerem o trabalho que está sendo feito aqui no Grêmio pelo Zé, pelo Guerra, o Grêmio tem agora os jogadores de camarote, tem milhares de pessoas bater foto, tirar, é uma atração a mais. O pessoal compra na loja lá a camiseta e vem pedir autógrafo para os jogadores. Quem ganha é o Grêmio, não é os jogadores. Quem ganha seria o Criciúma, Nassif. Está com razão. Dá uma carteirinha para os caras, o torcedor que comprar a camiseta do Criciúma vai querer pedir autógrafo para ele, sabe? Porque os jogadores também reconhecem o passado. Mas é que assim, né? A gente sabe, Grêmio, Inter, lá em cima, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, os caras têm os ídolos. E eles cultuam os seus ídolos. Sim. E aqui não. Aqui não tem. Quem é o grande ídolo jogador do Criciúma? O Vanderlei é o maior artilheiro da história. E é um cara normal na cidade. O Paulo Baier, que foi um dos expoentes do Criciúma, inclusive em nível nacional, saiu daqui quase corrido. Quando ele veio para cá jogar. Foi técnico, os caras xingavam ele, tiraram ele do campo. Entendeu? Então não tem essa cultura, essa cultura que a gente vê em outros estados, infelizmente. Mas, quem sabe um dia... Está perdendo dinheiro. Muda, né? É verdade. Nassif, o Criciúma está perdendo milhões. Pode te convencer. Agora, lá no Grêmio, a gente chega 1 hora antes e o pessoal vai na loja do Grêmio, compra a camiseta e vem correndo pedir autógrafo. Se não venderia o que o Grêmio está vendendo nas lojas hoje. É verdade. Muito bem, rapaziada. Vou lembrar aqui que as telhas de Imbralite é a única com 10 anos de garantia. Imbralite, 50 anos, tradição que passa de geração para geração. E a Plação do Brasil é presença global, atendimento personalizado para ser usada na abertura e no encerramento do podcast. Por isso estamos aqui, trabalhando junto com a Plação e junto com a Imbralite. E lembrando também do restaurante do Fefe, né, que realmente é da melhor qualidade. É o ícone lá em Nova Veneza. O Fefe, encontrei com ele ontem, estava descendo da rádio ali no mesmo elevador, ele está indo para o Farol, descansar no Carnaval, tal, que também ninguém é de ferro, né? Mas na volta do Carnaval, o Caminho, o restaurante do Fefe, estará à disposição de todos nós. Seu Yura, foi um prazer conversar contigo, relembrar algumas das passagens que tivemos e sempre bom papo, né? E espero que tu venha para cá a qualquer hora. Se não puder vir em dias normais, venha quando o Grêmio jogar. Vem aqui um dia antes, fica com a gente aqui. Vamos bater um papo, vamos jantar, vamos lá no bar do Lorival e vamos contar mais um pouco de história. Vamos no Bicudo. Isso é uma promessa, eu prometi. Aqui eu vou receber vocês com convite aqui, certo?
e o Bicudo vai me receber no Criciúma. Vai ser um privilégio, Nassif. Eu só tenho que agradecer a Deus por ele permitir eu falar contigo e com o Lorival. Muito obrigado mesmo. Para mim vai ser um final de semana que eu vou comentar com todo mundo que eu tive contigo, Nassif, com o Lorival, e que eu falei para o pessoal de Criciúma. O pessoal de Criciúma, às vezes, a gente passou um período tão pequeno, mas ficou marcante na minha vida. Não nego o Criciúma, cada vez que eu falo, o pessoal, não, jogou no Grêmio, não, joguei também no Criciúma, é um privilégio falar isso, e principalmente ao torcedor que fizeram esse clube ser o tamanho que é o Criciúma hoje. Meu muito obrigado por tudo, Lorival, beijo no coração, Nassif, beijo no teu coração. Da mesma forma, eu digo para você, pô, tô arrepiado, tô emocionado, estar conversando contigo, e o Nassif também dando essa oportunidade de nós dois estar conversando aqui, fazendo essa entrevista. Não sei, falta palavras para falar, tá? Um abração para ti e tua família, e ao Nassif também, que deu condições de nós esse encontro de hoje aqui. E tu sabe, Yura, que o Lorival, com esse pezão feio aqui, tá na calçada da fama lá do Avaí, né? Tem. Pisou lá no cimento na calçada da fama lá no Avaí. E lembrar pro Yura que hoje, eu conversei com o Bicudo agora há pouco, hoje o China deve estar vindo para cá. O China tem ali no bairro. O China já esteve ali. China. Eu acho que o China vai passar o carnaval aqui o China levou... não vai sair daí mais. O Bicudo levou... Nassif, eu conheço o China vai ficar um mês aí. O ano passado... de graça. Ô, Yura, o ano passado o China esteve ali com o Bicudo. Barbaridade, é uma resenha, né? Mas bebeu. Coisa boa. Yura, nós vamos combinar o seguinte: nós fizemos hoje essa gravação, no começo da semana nós vamos colocar no YouTube. E assim que tiver publicado, eu vou passar o link para ti, para tu poder assistir e esparramar aí para os teus amigos, esparramar aí para a torcida do Grêmio e para contar, para eles saberem um pouco da nossa história aqui também. Combinado? Bota no grupo, assim que tiver pronto, dos jogadores. Assim que estiver pronto, o Léo aqui da produtora, da UFC. Bota no grupo dos jogadores UFC. E bota no grupo do dirigente do Grêmio. Exatamente. Aí eu pego o link e já mando para ti, ok? Yura, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima aí. Fique com Deus. Dorival. Valeu, cara. Obrigado. Que é isso, um abraço. Tamo junto, né? Tamo junto sempre. Podcast encerrado. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo por aqui, ok?